Ansiedade, emagrecimento, rotina materna. O que será que esses três temas têm em comum? Fique comigo. Oi, aqui é Gisele Monteiro do programa Pós-Parto Informe. Estou aqui hoje com essa linda Paulinha Montandon. Paulinha, tudo bom? Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada. A Paulinha, meninas, é coach de emagrecimento consciente. Olha que maravilha, a gente vai descobrir o que é isso. Paulinho, o que é isso, coach de emagrecimento consciente? O que é coach de emagrecimento consciente? Bom, emagrecimento todo mundo se interessa, né? Porque é a palavra mágica, todo mundo quer emagrecer, as mulheres sempre têm aquele desejo de pelo menos 1 quilinho, fazer um pequeno ajuste, ou que já tenha passado por essa experiência, tanto no dia a dia comum, na própria gestação se preocupa com o peso, no pós-parto, 2, 3 anos depois, ou seja, ao longo da vida a gente tem essa questão do emagrecimento. E o que é o coaching? É um processo onde a gente faz perguntas, respostas, aonde você, mulher, pode me dar as respostas e traz as próprias respostas. Então não é um processo onde nós dizemos o que fazer. Olha, você faz isso, você faz aquilo, porque nós já estamos acostumados com isso, receitas, né, do que fazer. E isso, na verdade, não nos traz a reflexão do que realmente temos que fazer. Então, tomar decisões das nossas ações diariamente faz muito mais sentido, se torna muito mais concreto e facilita para que você realmente coloque isso em prática. E no caso consciente, por que consciente? Porque muitas vezes o que nós fazemos no dia a dia está no piloto automático. É aquilo que você fala, nossa, quando eu vi, eu já comi. Quando eu vi, a hora passou e eu não marquei aquela reunião. Quando eu vi, eu não fui no mercado fazer as compras para iniciar um processo de uma alimentação mais saudável. Ou seja, nós vamos adiando, porque o piloto automático, o que acontece? O nosso cérebro fica o tempo inteiro ali nos sabotando. E às vezes mais mãe, né, Paulinha, com a rotina tão corrida, né? Sim, e nesse processo com a maternidade tudo muda. Se você se prepara durante a gestação, cria uma expectativa, mas na hora que realmente, de fato, aquilo acontece, que o bebê chega, que muda toda a sua rotina de casa, uma série de coisas vão te atrapalhar de fato, porque a rotina é real, ela mudou. E como é que eu vou me reorganizar? Como é que eu vou, junto com aquilo tudo que eu fazia antes, eu tenho um bebê que está sendo amamentado, ou uma criança que está crescendo, eu tenho a minha volta ao trabalho, começa a gerar uma série de angústias. Como é que a gente faz isso? Então a gente precisa olhar para dentro, esquecer o que está acontecendo ali fora, olhar para o mundo interno e se reorganizar internamente para que essa organização externa flore. Porque quando a gente fala, quando eu vi, eu já fiz ou não fiz, é porque de fato aquela organização interna não aconteceu ainda. E isso é possível. Ai, que bom. Paulinha, a gente sabe que essa rotina materna não é fácil. E eu sei também porque eu lido com as mamães todos os dias, né? Com seguidoras mamães. E eu vejo que existe uma ansiedade, que óbvio que é natural. Óbvio que toda mulher quer o seu corpo de volta, mas que muitas vezes essa ansiedade sai ali da média, né, do padrão, e ao invés de gerar uma coisa positiva, de agora eu vou voltar para o exercício, eu vou me exercitar, ela acaba entrando numa neura de volta do corpo e atropelando os processos. Eu tenho muito isso dentro do programa. Ela quer, já está na fase 4 do programa, né? Então a fase 1 está muito fácil. Ela quer sair atropelando, né? E sei também que essa ansiedade faz com que a mulher coma mais. Sim. Belisque, né? Como que um coach pode ajudar em tudo isso? Como controlar essa ansiedade, colocar ela no nível adequado? Bom, Gisele, você tocou num assunto assim fundamental, ansiedade. Às vezes é uma ansiedade que você não tem consciência que você está ansioso, ou tem. Ou já a coach, a cliente, ela já chega já falando, Paula, eu sou muito ansiosa. Já vem afirmando tudo isso. E quando você fala de atropelar e a questão da maternidade gera ansiedade? Muita, eu também sou mãe, eu também já passei por tudo isso. E por que leva a questão do comer mais? O que é ansiedade?
eu já vou deixar assim bem claro que todos nós, seres humanos, somos ansiosos. Sim. Em níveis diferentes. Sim, é verdade. Só que essa minha ansiedade, essa turbulência que vai acontecendo aqui dentro, aquela falta de ar, aquela angústia, aquele coração batendo mais forte, aquele medo, né? Porque a ansiedade também gera medo, ou medo gera ansiedade. Como é que a gente vai, na verdade, encaixar tudo isso e entender como é que eu posso acalmar? Porque nós precisamos acalmar. Se a ansiedade é de fato algo que acontece com todo mundo, o que é muito importante a gente saber é o seguinte: a compulsão alimentar, que é isso que vai acontecer como consequência da ansiedade, nós precisamos definir que toda pessoa que tem compulsão alimentar é ansiosa. Sim. Mas nem todo ansioso é compulsivo. Pode ser que a minha ansiedade seja descontada em outras situações, né? Como o cigarro, a bebida, outras coisas que também são vícios, porque a compulsão é um vício alimentar. Sim. Então, quando gera essa angústia e eu quero antecipar, que é aquela sensação do ser humano também, né, Gisele, de ser imediatista, eu preciso de resultado. Todo mundo quer resultado. Para qualquer coisa. Aqui nós estamos falando de emagrecimento, Sim. mas tudo eu quero para amanhã. Como a Gisele falou, eu quero passar para a fase 4, quando é que eu posso passar? E o que acontece? Pulamos etapas. Só que todas as vezes que nós pulamos etapas para qualquer situação da vida, nós vamos ter que voltar. Porque o resultado, ele até acontece, Sim. não é? Se eu fizer uma dieta muito restritiva, essas dietas da moda, eu vou ter de fato resultado? Sim, eu vou ter por algum momento. Mas até quando você consegue sustentar esse resultado? Sustenta, né? É algo que tá muito fora do padrão do corpo. E aí isso pode gerar mais desequilíbrio ainda, né? Exatamente, que é um ciclo. Porque aí o que aconteceu? Não gerou resultado ou gerou, aí eu volto de novo, que nós costumamos dizer muito que é o efeito sanfona, né? Eu engordo, emagreço, engordo, emagreço. Isso te gera mais angústia e aí sim eu posso ir para aquele nível de ansiedade onde a gente não considera normal, aonde eu posso desenvolver outras situações de angústia, atropelando tudo e na verdade se perdendo, porque a ansiedade faz a gente perder o foco. Meninas, e a Paula pode falar isso não só como coach, mas ela é uma personal assim de primeira, né? Uma profissional muito boa e querida no mercado. A gente se conhece inclusive há anos, né, Paulinha? Então ela sabe também pela experiência com atendimento com mulheres, né? Que naturalmente existe já esse ciclo de vai e volta, de efeito sanfona, né? Mas acho que agora como coach, além da parte física, você tem outras ferramentas, né, Paula? Outras estratégias. E como mãe, você consegue trazer isso para a rotina materna, que é uma loucura, né? Sim, sim. Na verdade, esse meu trabalho como coach veio complementar e fortalecer um trabalho que eu venho fazendo anos como personal, mas que muitas vezes eu também tinha essa angústia, né? Por que será que essa mãe emagreceu, aí voltou a engordar e elas voltam a me procurar depois de um tempo? Então eu queria entender assim, por que não estava funcionando? Então o que eu costumo dizer é assim, no processo de emagrecimento ou dessa própria organização para você se emagrecer, você tem 3 pilares. Você tem sim a atividade física, que é fundamental. Você tem o segundo pilar, que é a alimentação, e o terceiro eu chamo de mindset. É verdade. Por quê? Se eu digo o que fazer, olha, você vai treinar comigo 3 vezes por semana, você vai ficar 1 hora apenas comigo 3 vezes por semana. E o que acontece nas outras horas? Aí eu falo da alimentação. Você faz um lanchinho, faz um café, eu indico uma nutricionista, um profissional que vai te acolher, que vai te ajudar de fato. Sim, tudo funciona? Sim. Mas a mente, os pensamentos, as emoções que vão se transpondo ao longo do dia pode te gerar uma compulsão. Pode gerar, por exemplo, uma atividade física que você faça e que não tenha prazer nenhum.
que tá indo lá só para ter aquela sensação de, eu tenho que fazer, será? Olha o cardápio e fala, nossa, eu vou ter que fazer isso, já desanima. Que nós chamamos isso de barreira da energia. São barreiras que o nosso cérebro traz no dia a dia que fazem com que a gente procrastine, com que a gente adie. Então assim, hoje meu nenê chorou muito, eu não dormi direito, então hoje eu não vou fazer aula. Hoje eu não tô muito legal, eu mereço. Sim, perfeito, Gisele, esse é o ponto. Porque você vai encontrando desculpas. São essas desculpas que a gente interpreta de uma forma mais técnica, que é a autossabotagem, né? Que são aquelas falas que ficam o tempo todo ali conversando com a gente. Olha, não vai hoje porque você não dormiu bem. Olha, eu acho melhor você comer um pouco porque você está nervosa, você merece um chocolate. E aí você vai desviando e saindo do foco. Então a ideia é que quando a gente fala dos 3 pilares e principalmente do mindset, é trabalhar principalmente a ansiedade, que começa primeiro assim, vamos baixar essa ansiedade, para depois escolhermos qual a sua meta, qual o seu objetivo. Mas se a gente falar assim, mas eu daqui a 3 meses eu vou fazer uma viagem, quero estar com o corpo perfeito. É uma meta? Sim, mas qual é o seu verdadeiro propósito? Certo. O que realmente te incomoda? O que realmente mexe com a sua autoestima? É o relacionamento com o seu marido? É realmente o biquíni que você vai colocar na praia? Porque o que faz você levantar todos os dias e não se auto-sabotar ou gerenciar os seus sabotadores, porque eles estão ali o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Mas se você tiver uma forma de combate, como a Gisele falou, estratégias, ferramentas para combater, você vai driblar. É como um rio. O rio, ele corre na direção do mar e ele vai encontrando pedras no caminho. E essas pedras não saíram de lá, mas ele deu um jeitinho de passar. E se ele parar na primeira pedra, o que vai acontecer? Vai inundar e esse rio não chega no mar. Então eu preciso empurrar, fazer essa roda girar. Sabe aquele momento que você está empurrando uma roda e ela não sai do lugar? Mas no momento que ela venceu a inércia, ninguém segura. É a hora que acontece. E aí que entra a rotina materna, porque eu vejo que muitas se auto-sabotam, né? Com a desculpa, mas eu não tenho funcionária, mas o meu bebê isso, mas eu trabalho, mas... Quer dizer, se você não tiver uma estratégia mesmo, e se agendar, eu falo... A gente tem que ter nosso horário na agenda. Eu vou fazer aula de tal dia, tal horário, né? E aí você olha para o seu compromisso, assim como você vai fazer uma unha, como você vai num cabeleireiro, como você também arranja um certo tempo para fazer as outras coisas que você precisa, né? Perfeito. Então, o coach, ele ajuda nesse processo de uma organização diária, semanal, mensal. Muito. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar na questão da organização, você falou de um ponto que é o compromisso, que é o comprometimento. Qual o comprometimento que você tem com você mesmo, com os seus objetivos, com o seu propósito? Então vamos dar um exemplo bem simples, né? As mamães que acabaram de ter filho. Posso dar de exemplo você? Pode dar. Meninas, olha só, a Paula não tem funcionária, né, Paula? Não. Trabalha? Sim, trabalho. Personal também, né? Coach. Cuido da casa. Cuida da casa, Sim, né? meu filho. Tem hoje, o filhinho pequenininho, né? Ainda bem pequeno, não é mais um bebezinho. O que você faz? E foi aluna do programa, tá? Olha só que coisa linda, né? Já tem fotinho dela lá no perfil. Vou até colocar uma fotinha aqui para vocês verem a Paulinha. O que você faz para encaixar, Paulinha? Então, hoje o Pietro já cresceu um pouco mais, então não é ainda uma criança independente, ele depende totalmente de mim para tudo. Então, o que eu faço? Primeiro, eu comecei a observar no dia a dia que momento que poderia ser meu, porque eu precisava desse momento. Isso também me causou muita ansiedade, também me fez ter vontade de comer várias coisas durante o dia, me fez ganhar alguns quilinhos a mais. Humanas, né? Sim. E é importante a gente colocar isso, porque às vezes como profissional dá a impressão que nós não vivemos isso. Né? Não, é tudo perfeito. Não, eu tive muita ansiedade, eu chorei muito, eu me senti muito desorganizada, porque a amamentação é aquilo, não tem aquela regra onde a criança mama de X em X horas, de 2 em 2. Tem bebês que mamam a cada 1 hora.
É verdade. O bebê dorme em 1 hora, é como algumas clientes minhas falam, parece que eu viro um raio laser, eu começo a fazer tudo naquela hora. Então é nessa hora, ela precisa estar o quê? Planejada. O bebê tá mamando, o que eu vou fazer no meu próximo intervalo? Que atividade que eu vou fazer? Eu vou cuidar da casa? Eu vou fazer a minha unha? Eu vou fazer uma ligação importante? Eu vou fazer a lista do mercado e na próxima saída eu saio com o bebê e faço, o meu marido vai buscar. Então eu preciso o quê? De um planejamento. E quando eu entendi que planejar um casamento, a compra de um imóvel, uma viagem, nós fazemos etapas passo a passo para que de fato tudo isso aconteça, eu precisava fazer isso para emagrecer, eu precisava fazer isso para colocar os exercícios da Gisele na minha rotina. E eu comecei a fazer o programa mais tarde, quando o Pietro já era maior e que quando eu deitava no chão para fazer, ele subia em cima de mim. Aí eu me desconcentrava, não conseguia fazer a respiração, ou seja, eu tinha que estar ali com foco. E é o que a Gisele sempre falou, calma, porque você pode fazer isso ao longo do dia. Não precisa ficar o tempo todo lá. E foi assim que me deu leveza, me trouxe leveza quando eu vi que eu podia distribuir isso ao longo do dia. Não é fácil, ninguém aqui está dizendo que é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria isso naquele imediatismo, mas não é. O processo, ele é diário. Então, às vezes, você tem um profissional que tem o método, e que você tem, além do método, um acompanhamento, faz todo sentido, porque esse acompanhamento, ele é muito acolhedor, ele te dá segurança, ele te dá calma, e você percebe que você não é a única que passa por isso, né? E a gente dividir essa experiência faz muito sentido. Total. Porque não existe perfeição, não existe resultado imediato, existem momentos difíceis sim, e como eu falei, se tudo fosse fácil, todo mundo conseguiria, não é mesmo, Gisele? Seria muito rápido. Então, é uma questão de reorganização e como a Gisele falou, ao longo do dia, o que eu vou fazer, como é que eu vou encaixar essas atividades? É possível? É. Total. A agenda fica cheia? Sim. Mas do mesmo jeito que você coloca lá que você vai fazer uma unha e organiza e que tem os horários do treino, você pode ter um horário que você vai fazer os seus exercícios. Porque até hoje eu faço as minhas ativações e como a Gisele perguntou, como você faz? Hoje ele acorda mais cedo, ele dorme menos, mas ele dorme uma noite longa. Então eu optei por fazer tudo isso antes do dia iniciar como mãe. Eu tenho o meu momento, então eu acordo bem cedo, eu não escuto nem os passarinhos ainda, mas eu acordo e eu faço a minha rotina. Além da meditação, porque é um processo que me acalma, que me prepara para o dia, isso está fazendo uma diferença enorme na minha vida. Legal. Eu terminei o processo da meditação, já coloco meu colchãozinho ali, deito, faço os exercícios de ativação e saio poderosa, porque eu finalizo sempre com o postural onde você tá ali. Aí de repente eu escuto meu filho falar, mamãe, e eu vou lá e o dia começa. É simples? Não é, mas a partir do momento que aquilo faz sentido para você, eu tenho certeza que ou você vai acordar mais cedo, ou vai fazer os seus exercícios antes de dormir, ou vai encaixar entre as mamadas. E se você já voltou ao trabalho, depois que você já acolheu o seu filho, já se divertiu com a sua família, tira aqueles minutinhos para fazer, porque não é muito tempo. É verdade. Não é? De 24 horas, se você tirar 20, 30 minutos para cuidar de você. Exato. Tem os não circuitos, né? Sim. Paulinha, eu acho assim fantástica a sua experiência como mãe, hoje como coach, porque eu sei que muitas mulheres têm essa dificuldade nessa rotina, nessa logística, né? E eu falo que isso é uma bola de neve, porque se você não cuida, você se sente mal, aí você come, então vira aquela coisa, né? Então, às vezes, e eu fiz isso também comigo, na minha época não tinha o coach, mas tinha psicóloga, né? Então eu fui organizar minha cabeça com uma psicóloga e hoje também já passei por 2 vezes no processo de coaching. Não para emagrecer, mas para me organizar nessa logística, né, de trabalho e de maternidade. Então, eu falo que é importante a gente ter um profissional que oriente a gente. Então, a parte de exercício ela tem, né? Sim.
programa tá aí para você. Se você não conhece, cadastra lá no pospartoinforma.com.br. Você vai receber o e-book para você saber se você tem diástase, como tá a sua barriga, e na sequência você vê toda ali a apresentação do programa, tá? Mas eu sei que às vezes a seguidora ou a aluna precisa desse algo a mais, como uma orientação de um coach, né? Deixa o seu contato, Paulinha. Eu posso dar só um recadinho antes? Claro. É uma coisa que fez muito sentido para mim e que eu quero compartilhar com você, eu tenho certeza que vai fazer sentido. O que acontece? Quando nós falamos das etapas que nós pulamos e pensamos no resultado, nós estamos sendo imediatistas. Mas se a gente pensar no processo da vida, da nossa vida, tudo que nós fazemos são passo a passo, dia a dia, segundo a segundo, e que se a gente não se envolve e não se deixa envolver com esse processo natural que é a vida, que seja no seu emagrecimento, que seja na sua recuperação, que seja, por exemplo, na gestação, que muitas vezes a gente fica focado no dia do parto e está vivendo um momento lindo, um momento de plenitude que eu posso dizer que eu vivi essa plenitude. E que se a gente não viver, quando chega lá na frente, parece que você tem aquela sensação, nossa, foi isso, porque não viveu. Então eu uso uma palavra que para mim faz muito sentido, que é: apaixone-se pelo processo da sua vida. Se apaixone pelo processo de recuperação. Eu estou me recuperando, sim. Hoje, mais um dia, eu fiz os meus exercícios. Mais um dia, eu meditei. Mais um dia, eu amamentei plenamente o meu filho. Se amanhã ele vai ganhar peso, se não vai, se hoje foi mais, se não foi menos, nada disso importa, porque não existe o que é certo e errado, mas existe essa conexão, essa paixão com a vida. Acho que a gente precisa ter isso, né? Colocar paixão. E outro ponto que eu acho muito importante junto com a paixão é a gratidão. Porque precisamos agradecer cada passo que nós damos. Porque quando alcançar lá, vamos traçar novos objetivos e a vida continua. Então, se o meu objetivo é chegar ao final da vida, como eu quero chegar ao final da vida? Né? Qual que é o processo? Então, coloque paixão. Faz sentido para vocês? Total. Deixe o seu contato, Paulinha, porque eu tenho certeza que aqui alguma seguidora vai precisar, né? Uma das inscritas no meu canal. Tá ok. Olha, o meu WhatsApp é 11 DDD 982444956 e no meu Instagram é @paula.motondom. Ai, que legal. Então, ó, já segue lá, tá? E se você precisar de uma coach de emagrecimento consciente ou então para organizar aí a sua rotina, Paulinha tá aqui, tá bom? Paulinha, muito obrigada, linda. Gisele, obrigada, gratidão. Teremos mais vídeos, tá, meninas? Então, se inscreva aqui no canal, se cadastra lá no pospartoinforma.com.br e eu te vejo lá no programa. Até mais!